Canal Valor Entrevista é o canal que mais cresce na nossa região e hoje recebendo Fernando César. Vocês devem conhecer ele do conhecidíssimo treinamento, mentoria, limite. Fernando, é um prazer te receber. Prazer é meu, Alan. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Você está feliz? Eu estou muito feliz, Alan. Estou muito feliz. Bom, a gente está improvisando aqui, né, Alan? Não tem pauta não. Não tem pauta. Aqui tem muito assunto, aí a gente não anota nada não. Eu vou só divulgar aqui depois para vocês. Como ele já surgiu com a pauta felicidade... Já vamos falar, né? Vamos falar de felicidade então, claro, né, Alan? Para começar o nosso papo, sempre tão importante, reta final de ano, novembro, quase dezembro, momento de confraternização. Exatamente. Todo mundo nos amigos secretos. Muita gente buscando a felicidade, já almejando chegar dezembro para curtir família. Férias, né? Virada do ano para que o ano que vem seja maravilhoso. 23. Então, tudo isso... Né? A maioria das pessoas estão associando a felicidade. Né? Claro. O que é a felicidade? Diz aí para quem está assistindo. E aí você perguntou se eu estou feliz. Eu estou muito feliz. E estou feliz porque estou vindo morar em Gaspar. Olha isso, é novidade, hein? É exclusivo aqui no canal Valor Entrevista para você que conhece o Fernando. Ele está vindo morar aqui, é teu vizinho, hein? Na verdade é meu, né? Que é no Gasparinho, porra. Estou feliz que a gente vai construir aqui em Gaspar. A minha filha já está com empreendimento aqui, mas eu falei para ela, eu vou construir a minha casa, não vou para o teu empreendimento não, que é maravilhoso. Nós estamos fazendo empreendimento aqui em Gaspar, que é padrão Embraer, um negócio pesadíssimo mesmo. Que legal. Eu estou muito orgulhoso da minha filha, da Monize, do Diego, que é da família Schneider maravilhosa, etc. E estou feliz em vir para Gaspar para viver aqui, Alan. Que eu vou ficar perto dos meus netos, vou ficar perto da minha filha, dos meus netinhos. Pois é, né? Que legal isso, hein? Vou ficar um pouco triste que vou ficar longe do meu outro filho, que está em São Paulo, o Caio, que tem mais 2 netos lá. Mas nós vamos ficar fazendo essa ponte, né? São Paulo, Gaspar. Mas você sabe que você escolheu uma excelente cidade para morar, né? Eu sei. Gaspar hoje chegando aí a 80 mil habitantes apenas, um potencial imobiliário enorme. Sim. Considerada uma cidade litorânea, porque estamos há muito pouco tempo de Balneário Camboriú. Mas você sabe o que eu percebi aqui em Gaspar? O melhor de Gaspar são as pessoas de Gaspar. Com certeza. Né? O que tem de melhor aqui em Gaspar são as pessoas. O povo gasparense é acolhedor. Eu que eu diga que sou do estado do Amazonas. O pessoal está sempre sorrindo. Né, conversam pra caramba, todo mundo quer conversar, quer falar. Eu acho muito legal isso. Ainda mais quando te conhecem. E aqui a cidade tem muito oxigênio. Esse é o único problema da cidade. Tu diz? Tem muito oxigênio aqui. Eu não estou acostumado com tanto oxigênio. Olha só, pessoal, o Fernando, eu vou passar aqui a bio do Instagram dele. São 2.668 pessoas acompanhando ele pelo Instagram. Ajuda pessoas a eliminarem seus medos e a atingir seus objetivos rapidamente. Especialista formado com mais de 30 anos de experiência. E aí tem a bio para acessar o perfil do Fernando e aí nas outras plataformas de mídias, enfim, sociais. Fernando, quando foi que começou essa paixão por desenvolvimento de seres humanos? Porra, perguntei bonito, hein, Fernando? Como é que começou? Porra, cara, olha aí. Começou pela preocupação com o primeiro ser humano da minha vida. Eu mesmo. Claro. Né? Não tem pra onde correr, né, É mano? difícil a gente se preocupar quando a gente não tem problema, né? Ou quando a gente não enxerga o problema. Agora, quando vem um problema grave, aí você passa a enxergar. Então, é claro que comigo não foi diferente. Eu tive um trauma lá pelos meus 12, 13 anos de idade. Por coincidência... Fui socorrido com um livro que você também leu. Aos 12 anos. Aos 12 anos de idade. Poder do Subconsciente. Muita consciência. Joseph Murphy. O melhor livro que eu li na vida. Poder da Mente e Poder do Subconsciente. Esses 2 livros me deram uma virada na minha vida. Eu passei a estudar. A partir daí eu não parei mais de estudar. Né? Para me curar, para curar do meu trauma. Né? Não vou contar meu trauma agora aqui, porque se eu contar vou levar um tempão. Né? Mas eu não tenho vergonha de contar nem nada. Tive um trauma da pesada mesmo, graças a algumas coisas que aconteceram na minha infância, etc. Isso me levou ao estudo. E eu passei a me preocupar comigo primeiro, queria me curar. Claro. Né?
E consegui. Lá para os 16 anos eu já estava desenvolvendo treinamentos. Olha só. Então muitas das coisas que eu faço hoje no meu treinamento, no Limit, por exemplo, eu aprendi lá nos meus 14, 15 anos de idade, 16 anos de idade. Tem dinâmicas no meu trabalho que eu desenvolvi lá naquela fase. Legal. Só que eu fazia como trabalho filantrópico naquela época, né? E fui assim até os 35 anos de idade, mais ou menos. Sim. Eu só comecei a atuar nessa área para ser um negócio da minha vida depois dos 35 anos, mais ou menos. Sim. Tá. E de lá para cá, mais de 30 anos formando. De lá para pessoas. cá, acho que mais de 45 mil pessoas já foram treinadas. Tu diz, cara, mais de 45 mil, na nossa região não, no país. Só em Santa Catarina, de Limite, nós estamos no número 245. Sim. Mais Bento Gonçalves, que eu fiquei... Bento Gonçalves e Caxias do Sul, 7 anos e meio, mais ou menos, trabalhando lá. Sim. Todo mês dando treinamento. São Paulo, né? Que eu comecei lá em São Paulo. E viajava para cá para dar treinamento. Japão, 8 vezes eu fui para o Japão para dar treinamento no Japão. Na África, foram 2 anos de África também, que eu fiquei lá, morei na África, né? Fiquei lá 2 anos. Então é bastante coisa. Minas Gerais. Pegou malária na África? Eu não peguei malária. O que tu pegou na África? Não, peguei muito amor, né? As pessoas lá são muito. Lá tem muito amor. Né? Se é uma coisa que eu aprendi com o africano, é o coração. Uma curiosidade, o africano com 40 anos ainda é o bebê da mamãe. Você diz, cara. E a gente aprende muito, tá, com os africanos e percebe o quanto que nós temos conexão. A nossa cultura, a gente não faz ideia o quanto nós temos da cultura africana. Veio muita coisa de lá. O europeu não tem muito essa coisa do bebê da mamãe. Sim. Isso é coisa de africano. Nós aprendemos com os africanos. Nós aprendemos, sabe uma coisa interessante? A ginga brasileira, isso veio de uma rainha africana, uma grande rainha africana, poderosíssima. E quando os escravos vieram aqui para o Brasil, as mulheres principalmente falavam, eu tenho a ginga. E acho que eu bati no microfone aqui. Eu tenho a ginga, que era Angaginga, que era uma grande rainha. E aí nós fomos aprendendo com os escravos que quem tinha ginga era quem era forte, né? E foi mudando isso. Quem tinha ginga era mais criativo, era mais dançarino, era mais feliz. E aí a ginga brasileira, na verdade, é essa grande rainha africana. Olha só. Uma curiosidade legal essa. Né? Uma curiosidade excelente. Pessoal, a gente está conversando com o Fernando. Ele ajuda pessoas a eliminar seus medos e atingir seus objetivos muito rapidamente. Não tem apenas o treinamento com o Limit, que é o Limit eu acho que seria o carro-chefe, onde as pessoas acabam iniciando com o nosso mas tem desenvolvimento PNL, de si mesmo. Tem mais Depois eu tenho um curso de certificação em PNL, que é um curso de certificação internacional, porque a gente tem parceria com o Instituto Japonês. Né? Nessas minhas viagens para o Japão, a gente acabou desenvolvendo esse laço, né? essa conexão com o Japão. Além de ser um curso internacional, porque ele vem realmente toda a matéria da programação neurolinguística, que é PNL, né, programação neurolinguística, ela vem dos Estados Unidos, pelo Richard Bandler, John Grinder, que são os grandes criadores da PNL. Né? E a grande chave dessa história é uma super psicóloga que foi a Virginia Satir, maravilhosa. E muito do que existe na PNL veio dessa grande psicóloga. Né? Nos trabalhos de psicodramaturgia, onde ela conseguia causar um grande efeito de harmonização para grupos familiares, grupos empresariais, que depois também foi visto pelo Bert Hellinger e ele desenvolveu a constelação sistêmica, que é outro trabalho que a gente desenvolve. Vocês também trabalham com constelação? Também eu faço constelação, dentro da PNL eu ensino hipnose, todo o trabalho, o processo de PNL passa pela hipnose. Que legal. É bem legal, é muito legal. É ótimo. Né? As pessoas que estão aí decolando, elas possuem conhecimento e desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente não para pensar no poder do autoconhecimento. Claro. Né? Autoconhecimento é um poder que ninguém tira de você. Exato. E dificilmente
as pessoas compreendem a importância do autoconhecimento. A gente pensa que conhece, né? Ou não dá importância, não consegue entender. Essa que é a verdade, Alan. Sim. As pessoas não conseguem compreender o porquê é importante se conhecer. Eu, para conhecer você, Alan, eu preciso me conhecer primeiro. Claro. Quando você se conhece, você tem mais empatia, você tem mais flexibilidade, você já não dá tanto valor para as coisas que você considera, porra, aquilo tá me ferindo, mas, porra, peraí, tem que ser mais maleável. Tem uma série, você não fala quando você está chateado. Então tem uma série de coisas que vem com o autoconhecimento. O autoconhecimento faz com que você perceba quem é você na verdade, como ser humano. E isso eu estou falando de toda forma científica, não é nada espiritualizado. Tá? Todos os nossos trabalhos são puramente científicos. Sim. Eu me apego realmente à ciência para poder desenvolver as dinâmicas e treinar as pessoas. Tá? Quando você pensa em ser humano, a gente sempre olha por fora e pelo que nós estamos vivenciando hoje. Mas existem muitas coisas que nós aprendemos desde a época que nós vivíamos na mata, onde não havia prédio, onde não havia nenhum tipo de recurso de segurança, não existia nada. Então nós éramos animais. Então o ser humano não para pensar que ele já foi animal. De mata eu entendo, hein? De mata eu entendo. É animal, né? Porque eu sou lá do Amazonas, lá o que mais tem é mato. Nós somos animais, Alan. E esse nosso instinto animal, ele aflora a todo instante. E aí que nós perdemos o controle. Sim. O Freud costumava dizer que nós trocamos a liberdade. Olha só isso, é importante isso, hein? Nós trocamos a liberdade pela segurança. Hoje nós mesmo a gente achando que não temos segurança, nós temos. Antes nós vivíamos na mata. Exato. A qualquer momento você poderia ser comido por um animal. Hoje a gente está debaixo de um teto, né? tudo cercado, cerca elétrica. Você tinha que caçar para comer. Câmeras. Nós tínhamos, o nosso sacrifício era muito maior, entretanto nós tínhamos liberdade. Você podia fazer o que você quisesse, você podia matar quem você quisesse, você podia matar, você podia roubar, você podia matar, você podia fazer o que você quisesse. Você tinha total liberdade para tudo. Exato. Mas aí nós escolhemos um mundo civilizado, onde existem regras, onde nós somos obrigados a seguir as regras. E esse avanço fez com que nós tivéssemos que aprender a nos civilizarmos. E isso é muito difícil, porque a todo momento vem à tona o nosso animal, que a gente quer bater, que a gente quer magoar, que a gente quer fazer, a gente quer liberdade. Claro. Entendeu, Alan? Então esse confronto eterno, porque a gente vai morrer dentro desse confronto. É a grande saga da humanidade. É você querer uma liberdade e não saber exatamente o que você quer. E saber lidar com o mundo civilizado, onde você é obrigado a respeitar as regras, é muito difícil. Sabe aquele evento do Oscar? Sim. Onde o rapaz deu tapa lá na cara do outro? Will Smith. Ok. Vocês perceberam que o mundo ficou dividido? 50% a favor do Will Smith. Não, tem que ir lá e dar porrada mesmo. Se fosse eu, tinha feito a mesma coisa. E a outra metade falando, não é bem assim. Ele estava lá num evento importante, internacional, na frente de todo mundo, e cometeu um crime porque ele deu um tapa no rosto do rapaz lá e tal, tinha que ser preso. Então metade estava a favor e a outra metade contra. Quem estava a favor, né, do tapa estava falando com seu instinto animal. Sim. Eu vou defender minha mulher. Né? Aquela coisa da mãe, né? É a coisa do pré-histórico. Falou mal da mãe. E eu vou mostrar meus dentes e vou agredir e tal. Que é o nosso instinto. A gente quer defender, a gente quer... nós nascemos para sobreviver e manter a nossa espécie. É para isso que a gente nasceu. Sim. E esse é o nosso instinto animal.
Só que a gente veio viver num mundo civilizado, onde é proibido, é crime você esbofetear uma pessoa em público. Tem regras. Você não pode ir lá no supermercado e achar... Não gostei de você, você tá com a camisa do Fluminense. Por mais que você esteja com a razão, você está cometendo um crime. Já dá uma porra. Então a gente tem que respeitar as regras, né? Então isso que é difícil, Alan. A dificuldade para a gente entender a si próprio é muito grande. Sim. E quando a gente consegue entender, eu só estou dando um exemplozinho, hein, pequeno, do que significa esse autoconhecimento. Sim. Porque a partir do momento que você se realmente autoconhece, você vai passar a conhecer o outro também. E aí você vai respeitar o outro, independente da opinião dele. E aí vem para a base da nossa pergunta, que é a busca da felicidade. Felicidade. Aí o que é felicidade, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu posso ser feliz com ou sem dinheiro. Muita gente vai falar que é o dinheiro que traz felicidade, né? Mas não, eu tenho um amigo que mora num barraco lá em Mariporã. Se você estiver me vendo, um abração. E ele vive uma vida mega simples, super simples. E é feliz. E é feliz pra caramba. Agora eu não vou falar desse meu amigo, vamos pensar na Índia. Sim. Eu conheci Marrocos, por exemplo, que é um país maravilhoso. Eu andei 8.000 quilômetros de carro lá para o Marrocos, foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. E eu vi muita criança lá, vi muitas pessoas lá que vivem quase que na miséria, quase em situação de miséria. Felizes pra caramba. Quando eles encontram a gente, eles dançam, jogam perfume na gente, sabe? Para nos receber. E aí você percebe que não é o dinheiro que está levando felicidade para essas pessoas. Sabe aquela criançada que dança? Você já deve ter visto. Sim, aí, aquela criançada no YouTube africana que dança. A Josi é fã deles. Os africanos são assim. E não é, que lá não é só aqueles ali, não. Em qualquer aldeia que você for na África, é assim. Pôs uma música para tocar no teu celularzinho, eles começam a dançar. Se não tem música, eles mesmos cantam, batem palma e dançam e curtem a vida. Parte da cultura. Então, felicidade é uma questão de ser. E quando a gente percebe isso, a gente vai valorizar, sim, a felicidade, mas não como objetivo, como recurso. Sim. Porque você feliz, você vai à busca do que você quer. Que aí sim, pode ser tangível ou não. Tipo assim, eu quero ser um médico, eu quero ser um compositor, eu quero ser um escritor, eu quero ser um mega empresário, eu quero ser um grande construtor, ou eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter uma casa no campo. Beleza, isso é ter, né? Isso é possuir, tangível ou intangível. Agora, para ser feliz, você não precisa nada disso. Exato. Tá? Mas é importante você também ter as coisas para viver numa sociedade. Claro. Senão o pessoal vai te chamar para comer uma pizza e você não tem dinheiro para pagar a pizza. Sim. Ou eles vão num restaurante que é mais caro, você não tenho roupa para ir. Sim. E a gente vive numa sociedade que cobra. Vai te cobrar. Olha, Fernando, você não vai? Vai ter um evento lá não sei aonde. Sua presença é importante. E aí eu não tenho dinheiro para pagar a conta do restaurante. Porra, isso aí. Então aí eu vou por isso, restringir, já passei por isso, já tive fase na minha vida que eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Porra, que fase boa, hein, velho? Mas tudo é aprendizado, né? Mas não deixei de ser feliz por isso. Claro. Eu acho que a felicidade tem nada a ver com isso. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, para fazer compra no mercado, então nem se fala, e a pé, né, cara? Eu tinha uma tia que me ajudou lá e tal, me emprestou uma graninha para eu comprar no mercado, foi um momento de muita vergonha, né? Porque eu já tinha... Mas é também de grande aprendizado. É um grande aprendizado, tudo é válido para a nossa vida, né? A gente vive aprendendo. Pessoal, a gente está conversando com o Fernando e a gente vai para o segundo bloco de um papo aqui incrível. A gente não tem pauta, tá? A gente vai conversar, trocar uma ideia. É um bate-papo legal aqui. Quero extrair aqui dele muitos conhecimentos a respeito de formação humana, que é a especialidade dele. Então, para você que está aí do outro lado, não saia daí. Para você que conhece o Fernando, continua aí prestigiando a nossa entrevista com o Fernando. Já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui com o Fernando César. Eu quero te perguntar a respeito do Limit. Porque tem uma pá de gente aqui na cidade que eu conheço. Limit. Entre eles, Marcelo Brick, Pedrinho, o próprio Mirinho da Delicó, um monte de gente que já participaram desse treinamento. Diz que é sensacional, fantástico. Eles falam para mim, tu tem que fazer o Limit, porra. O que
que tem no limite, cara? O que eu, se for fazer, vou encontrar lá? O que tem no limite que tanto o pessoal fala para você fazer o limite, né? Pois é. Quando as pessoas acreditam que já estão resolvidas, Alan, elas pensam que não tem necessidade de fazer um treinamento como o limite. Por quê? Porque a maioria dos depoimentos que a gente vê, porque tem vários depoimentos, se você entrar lá no nosso Facebook, eu acho que o Alan vai mandar para vocês aí a nossa página. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai ver pessoas falando, o limite resolveu meu trauma de infância, agora eu consegui abraçar meu pai, agora eu consegui perdoar minha mãe, agora eu descobri que eu tinha traumas e todos eles foram resolvidos, foram solucionados. Então muitos dos depoimentos levam a crer que o limite é um treinamento curador. E não que não seja. Muita gente que vai para lá acaba se curando realmente, né? Entretanto, o limite não é só isso é uma parte do limite. O limite é um potencializador. Se você já tem um potencial elevado, ele vai te potencializar ainda mais. Ele parte do princípio de que a potencialização é fundamental, tanto para você desenvolvê-la, ou para que você descubra os recursos que você possui. Às vezes, as pessoas participam no limite e não percebem quantos recursos ela possui. Ela não percebe o quanto ela é possuidora de recursos. Recursos que eu falo são recursos emocionais. Então, o limite vai te permitir potencializar ainda mais, descobrir os recursos que você possui e potencializar esses recursos emocionais. Então, raiva, medo e egoísmo são 3 grandes emoções que são trabalhadas no limite. Depois, a capacitação. Mas eu já sou capacitado. Você vai perceber que você possui, com aqueles recursos, poder para se capacitar ainda mais. Ou explorar mais a capacidade que você possui. Eu costumo chamar isso de C, né? O primeiro que eu falei é potencial, que vem de P, depois vem capacitação. Além de capacitação, você também terá uma consciência maior do mundo que você vive. Sim. Ter consciência do mundo que você vive significa você entrar no estado de observação. Sabe aquela coisa, eu não consigo ver oportunidade para a minha vida, eu não saio da mesma, eu sempre estou patinando e as coisas não acontecem. Pode ser que você não consiga enxergar a oportunidade, está na tua cara e você não enxerga. Então o limite ajuda você a ter consciência de um mundo mais amplo, ou seja, abre a tua mente para um olhar por detrás do muro, tá? Abre um campo de possibilidade. Sai da caverna. Sai da caverna mesmo. Boa essa do Platão. Tu viu que eu tô preparado, hein, pô? Eu penso o quê? Eu tô aqui de aluno, tô aqui de só observador, pô. Potencialização, capacitação, consciência e depois merecimento. Claro. Muitas vezes você não se sente merecedor. E aí as coisas não acontecem com você e você fala, poxa, tudo acontece comigo, por que só acontece comigo? Por que as coisas não andam? Será que eu não mereço? Às vezes existe culpa. Que loucura isso, né, cara? Inconsciente, Alan. Alan, você fala assim, mas a minha vida não consegue sair dessa, eu vivo patinando. De repente existe uma culpa inconsciente. Quer ver? Eu vou dar um exemplinho só de culpa inconsciente. Uma criança, por exemplo, se você foi lá na tua infância, uma criança que foi abandonada ou os pais se separaram, normalmente as crianças acreditam que a culpa é delas. Papai separou por minha causa. Que loucura, né, cara? Ou a mamãe separou por minha causa. É muito comum isso. Com esse trauma. Mas você não lembra disso, porque você era criança. Mas você, lá inconscientemente, já cresce com essa culpa. E essa culpa vai levar você para um estado adulto, querendo se autoflagelar. Sabe o que é se autoflagelar? É se autossabotar, é fazer coisas para si mesmo que vão te levar a um prejuízo. Para quê? Para provar aquela crença da culpa que você tinha na tua infância. Então muita gente que vai lá para o limite, sai de lá e fala assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso, e agora eu descobri, agora eu resolvi, entendeu? Então não é que é um trauma de infância, é um obstáculo de uma crença que foi instalada lá na tua infância e que você não fazia ideia que era. Então, só o fato de você se libertar disso
já te leva para um outro patamar de existência. E aí as oportunidades começam a aparecer, porque aí você está com a mente aberta para enxergá-las. Claro. Sabe aquela coisa do passo o carro e você está lá pedindo socorro e você não entra no carro, depois passa um ônibus, você não entra, vem um helicóptero para te salvar e você, tchau, pode deixar que eu me viro, e aí você morre afogado, morre no caos. Então muitas pessoas pensam que estão com um problema pequenininho, mas se você não resolver esse problema agora, ele vai ficar grande depois. Exato. E aí depois vai ser mais difícil a salvação. Exato. Sabe? Então o limite, ele é potencializador, ele é capacitador e ajuda a eliminar as culpas ainda. Muita gente tem culpa e não sabe que tem culpa. Exato. Tá? Além de motivador, além de liderança. Quando eu comecei com esse treinamento em São Paulo, a maior parte das pessoas que iam no meu treinamento era para liderança, equipe de liderança, saber trabalhar em equipe, saber liderar, saber... Agora, como é que você vai liderar uma equipe se você não conhecer a si mesmo? Então, deixa eu te fazer essa pergunta. Tá entendendo aí a parada da emoção? Eu vou te fazer essa pergunta, porque aí agora me surgiu essa ideia também de perguntar isso. Como vocês sabem, a gente não tem pauta. Inclusive, eu estou conversando aqui com um amigo teu aqui, ó. A gente está aqui tanto gravando o vídeo, mas também tem um cara aqui te mandando um alô, ó. O Edgar acabou de falar, ó, você está com o cara mais foda deste Brasil, manda um abraço para ele. Edgar, beijão no coração, um abraço aqui em vídeo para você e claro, te fiz Edgar um convite. Ueda, procure conhecer esse cara, te fiz um convite aqui, Edgar, para estar aqui com a gente na cidade de Gaspar, gravando aqui para o nosso canal também. Tem treinamento específico para lideranças, para líderes, para CEOs? O limite. É o limite? É o limite. Ah, então tem gente, tudo o limite, ali, porra. Pessoal, o limite é um leader training. Porra, tá aí, ó. Caramba. O limite é leader training, Alan. O limite foi feito para liderança. Agora, qual a primeira pessoa que você vai liderar? A si mesmo. Claro. Se você não aprender a liderar a si mesmo, você não vai liderar ninguém. Não vai. Que loucura tá isso, entendendo? né, cara? Então, olha, entenda o seguinte, a maior parte das pessoas saem das empresas por problemas emocionais. Sim. 85%. Não é porque ela não tem capacitação técnica, é por problema emocional que a pessoa sai da empresa. Que você sai da empresa, que você é despedido. Tá? Estou falando aqui para quem é empregado e trabalha numa empresa. E você que é patrão, vive um turnover violentíssimo. Por quê? Porque você não sabe liderar. Não sabe liderar. Então é um turnover absurdo. Sim. Se você aprender a liderar e entender as pessoas que trabalham com você não precisa ser psicólogo para isso, porque tem essa crença, né? Eu não sou psicólogo, não tenho que entender da vida dos outros. As tuas estratégias de marketing, as tuas estratégias administrativas vão mudar. Vários empresários já participaram do nosso treinamento. Várias empresas e diretorias de empresas já participaram do Limite. Eu vou dar alguns exemplos. A BIC, o Itaú, isso lá em São Paulo. BIC, Itaú, Procter & Gamble, Johnson's, Janssen, já participaram. Os diretores, não foi a peãozada não, diretor. Aí o diretor participa do Limite e fala assim, eu tenho que mandar todo mundo. Aqui em Joinville, Tigre, eu não vou lembrar o nome aquela que faz as máquinas de geladeira. Embraco. A outra empresa de ônibus lá, Buscar. Eu lembro de algumas empresas que participaram do Limite. São mais de 45 mil pessoas. A VEG, né? Tem muita gente de empresa que vai fazer o Limite. E pequenos empresários. Aqui de Gaspar, vários empresários, donos de confecção, já participaram do Limite e perceberam a importância de conhecer o outro. Você não precisa ser psicólogo. Conhecendo a si mesmo, você vai conhecer os outros. Exato. E o clima muda na empresa, a harmonia muda na empresa. Então, tudo, né? O Limite não é só para família, mas se você for ver lá os depoimentos, vai dar essa impressão. Vai dar a impressão que é só para a família. Ô, Fernando, vamos fazer um jabazinho aqui para Nova Era Proteção Veicular, nosso amigo em comum, o Daniel. Olha aí, Daniel. O Daniel é um empresário, Porra, ele fez o Limite? Fez o Limite. E nesse final de semana a filha dele fez. Olha aí, ó. Beijo pra ti, meu irmão. Olha quem tá aqui, ó. Daniel, beijão. Ele mandou mensagem pra mim no WhatsApp, falou assim, ó, vou te indicar um cara foda.
Aí tá aqui o cara. Estamos conversando com o Fernando, do Limite. E um outro cara também que eu não posso esquecer. Leandro Cabral. Leandro Cabral. Lá de Balneário Camboriú, do segmento das finanças. Você precisa organizar a sua vida financeira, tem que falar com esse casal, que é o Leandro e a esposa dele, que cuida justamente dessas questões financeiras para você. Fiz um jabá para ele aqui, beleza? Viu aí, Leandro? Tem que fazer aqui, ó, para mandar a comissão, hein, mano? Vamos pro terceiro bloco? Eu não tenho o terceiro bloco, mas eu vou abrir uma exceção. Vou fazer um terceiro bloco, papo sensacional, incrível aqui, uma aula sobre alguns aspectos da vida. Vamos falar mais de liderança, mais de empresa, né? E eu quero também falar de equilíbrio emocional, que foi a sugestão do Leandro. Legal. Pode ser? Legal. Então a gente vai para o terceiro e último bloco do nosso papo aqui com o Fernando. Para você que está aí, deixa um like, se considera esse cara aqui, ó. Faz um comentário que ele te responde com certeza. Respondo mesmo. Já voltamos. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso papo aqui com o Fernando. Pessoal, só vocês terem uma ideia, Fernando, a gente agendou para as 4, certo? 4, né? Neste momento a gente está gravando o vídeo, lógico, né? Já são 6h30. Nossa, 6h30. E o papo bom, né? Ele toma café, toma água, e Fernando sai para tomar a aguinha dele, toma um café também. Fernando, vamos falar de equilíbrio emocional agora, que é a sugestão de pergunta do nosso amigo Leandro, lá de Balneário Camboriú. Ok. É fundamental as pessoas darem atenção para isso, né? Foi bom você ter falado equilíbrio emocional, porque tem uma coisa que muita gente procura, que é o controle emocional. E aí Tem diferença? Tem. Controle emocional não existe. Não é possível controlar as emoções. Se você busca o controle emocional, você não vai encontrá-lo, porque não há essa possibilidade de controlar a emoção, a não ser que você seja um psicopata. Se eu pisar no teu pé, você vai ficar nervoso, vai ficar bravo, você vai respirar, né? E aí você vai tentar equilibrar a tua emoção, não controlar, porque você não controla, ela vem e você sente. Se alguém ofende você, se você sentir-se ofendido mesmo, né, a emoção vem. Claro. Então, se eu xingar você, você vai se ofender. Se a representatividade desse xingo, né, da palavra, porque aí é uma associação, tá? De repente, uma palavra não vai fazer sentido nenhum para você, mas outra vai. Aí você vai Sua mãe é isso. Vai ficar tenso, mesmo não sendo. Muita gente é xingada de coisa que não é, mas vai ficar nervosa. Claro. A minha mãe, se chamasse a minha mãe de preguiçosa, ela virava vulcão. E a minha mãe era uma pessoa ativa pra caramba, ela acordava cedo, trabalhou até morrer. A minha mãe era muito ativa, mas ela não podia chamar ela de preguiçosa, não. Sim. E ela não era preguiçosa. Então por que ela ficava irritada quando a chamavam de preguiçosa? Porque ela não tinha esse controle associativo. Então, isso é um gatilho que existe no nosso cérebro, que é associado a algo que você dá um valor muito grande negativo. Quando nós conseguimos fazer essa desconexão neural, isso a gente faz tanto no Limite quanto no PNL, no curso de PNL, quando a gente desconecta, né, e reassocia a algo que vai fazer bem, aí você não sofre mais, você não se sente mais ofendido. Entendi. Você quer ver um exemplo legal também, que eu me lembrei agora? Eu dei um treinamento para um time de futebol lá em São Paulo. O nome do clube era Rio Branco, lá de Americana. Conhece Rio Branco? Claro. É um clube pequeno, e eles iam jogar contra o Corinthians no Pacaembu. Imagina, um time pequeno jogar no Pacaembu, né? Só a torcida do Corinthians já ia fazer a galera tremer, né? Por quê? Porque a associação da torcida do Corinthians, fiel, com aquela gritaria, camisa 12, já era algo para fazer o adversário tremer, né? E eu fiz um trabalho com essa equipe para que revertesse o processo. Ao invés de eles tremerem, eles iriam ganhar mais força. Uhum. É um processo hipnótico que leva a pessoa a um estado emocional
onde suas conexões neurológicas são ressignificadas. Aí eles passaram quanto mais a torcida do Corinthians gritava, mais eles ficavam fortes. Mais eles tinham empenho e força para seguir em frente. Foi um jogaço, tá? O poder da mente é incrível. Então, a gente consegue desenvolver esse equilíbrio emocional, que é importantíssimo. Pensa no seguinte, Alan, perguntar para o pessoal que está assistindo a gente aqui, quantas vezes você perdeu uma grande oportunidade porque você se descontrolou emocionalmente, né? Perdeu a razão. É aquela hora de perder a razão. De não entender, aí vão falar para você, você tem que deixar de ser raivoso, você tem que deixar de se alterar, tem que deixar... Isso com os pais, isso com a empresa que você trabalha, ou com um cliente. De repente você perde um grande negócio porque não conseguiu sentar-se numa mesa para discutir um negócio com o cliente. Então... Por isso que eu te falo, o limite não é só para você resolver trauma, sabe? É para você aprender a negociar numa mesa de reunião, por exemplo. Sim. Às vezes você gagueja quando vai falar, se sente inseguro para poder fazer uma dissertação a respeito do teu produto para um cliente. Às vezes o cliente se altera com você, você se desequilibra e não consegue responder à altura. Então essas coisas acontecem. Isso não é um fato anormal. Muita gente passa por isso, né? Uhum. Tanto para você se relacionar com o cliente, quanto para você participar de uma reunião, quanto para você fazer uma prova, uma prova de OAB, por exemplo, para entrar no OAB, para se tornar advogado. Quantos vêm me procurar não consigo, já fiz 3 vezes o exame e não consigo entrar, né? E aí passa por os nossos treinamentos e consegue passar. Inclusive, Fernando, nunca tivemos uma pessoa que não conseguisse. Ô Fernando, e tem uma empresa específica que tem que fazer o treinamento ou não? O leque para todo mundo? Não, a gente já fez treinamento para multinacionais, como a Procter & Gamble, a Johnson. Pequenas empresas. BIC, como pequenas empresas. Aqui na região, muitos pequenos empreendedores participam do nosso trabalho. Tanto os pequenos empreendedores quanto os que almejam empreender. Né, de se destravar, né, para sair do CLT. Eu quero ser empreendedor, mas eu não consigo porque eu tenho alguma coisa que me prende, é a minha mãe que fica me enchendo o saco, que não quer me deixar ter um negócio e fica falando que eu tenho que ter um salário. Então tem aquela crença de que eu tenho que ter um salário que é mais seguro, que é mais segurança, né? Então às vezes a pessoa precisa de um empurrão e uma confiança em si mesmo para poder seguir em frente, montar o seu negócio e ter a certeza de que vai dar certo, que vai render, que vai conseguir. A gente estava citando agora há pouco aqui uma grande empreendedora que tem aqui, que é a Chiesa, que tem uma confecção e, poxa vida, quando ela estava com a sua confecção construída, né, e com sucesso, ela mandou para mim a foto da empresa, feliz pra caramba por ter conseguido, né? Então a gente tem vários casos assim, tem muitos casos. Vários cases. Vários cases. Fernando, a gente vai conversar agora sobre o teu dia a dia, o que tu gosta de fazer, para a gente fechar o nosso papo, porque o Fernando vai voltar outras vezes para falar de temas mais específicos e pontuais para você que procura a qualificação, sobretudo mental, que também é muito importante. Mas eu quero que você compartilhe com a gente, com quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista, como é que é o teu dia a dia, como é que... Levanto cedo, o que tu faz de às vezes tarde. Eu gosto de assistir filmes coreanos, agora eu estou na fase de assistir filme coreano. Eu acho os coreanos excelentes atores e eu gosto da simplicidade deles, eu gosto da pureza deles. Então, um casal coreano leva 2 anos, às vezes, só para dar a mão pro outro. Pois é. Você tem cachorro? Tenho um cachorro maltês, adoro a minha cachorrinha. Tem gatinho? Às vezes ela dorme comigo. É mesmo? Você gosta de ir pra cozinha? Adoro culinária, adoro cozinhar, adoro fazer pão. Eu tenho um pão maravilhoso. Qualquer dia eu vou marcar com você pra gente comer um pão. O Fernando vai ser meu vizinho, ele tá construindo aqui pertinho da minha casa. Eu adoro a culinária, adoro a cozinha oriental, né? Eu gosto de fazer um yakisoba. Eu faço um yakisoba espetacular, tá?
Modéstia à parte, eu faço um yakisoba maravilhoso mesmo. E como ele está construindo aqui, eu vou incomodar ele direto. Vai ter piscina lá? Vai ter piscina. Pô, meu irmão, no verão eu vou passar lá na casa dele, comer esse yakisoba que ele está dizendo. Eu gosto de fazer yakisoba, eu gosto de fazer um nhoque recheado, nhoque. Eu gosto de fazer uma carne também, carne, espetacular. Né? Eu faço um rosbife fantástico. Também eu faço a melhor costela barbecue que você vai comer na tua vida. Olha aí, tá vendo? E o pior é que ele está se comprometendo em vídeo, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Fernando, vou mandar abraços às pessoas queridas. Um abraço, então, para vocês que fazem parte desse público do Alan, que com certeza é um público maravilhoso. Né? Quero agradecer a você por ter me convidado para vir até aqui. Foi um prazer enorme mesmo conhecer mais a fundo, né, você, sua esposa, sua família, seu filho, seus filhos, né? Eu tô feliz em estar aqui do teu lado. Né? Um abraço para os meus grandes. Eu não vou começar a falar porque tem muito. Tem muito amigo aqui em Gaspar, em Blumenau, em Balneário, Japão. Meus amigos do Japão. Eu quero enviar esse vídeo para a galera lá do Japão, que eu tenho uma saudade enorme. O pessoal da África também. Eu tenho uma saudade de muita gente. E não tem nada mais valioso e valoroso na vida do que amigo. Né? Amigo é um tesouro no céu. Claro. Eu ouvi isso aí de um espírita, o Chico Xavier. Amigo é um tesouro no céu. Quanto mais amigo a gente tem, mais gente a gente vai ter do outro lado para ser recebido. Exatamente. Pessoal, dessa maneira a gente finaliza o nosso papo. Fernando, obrigado. Te convido a voltar mais vezes para conversar, para iluminar aqui o espaço do canal Valor Entrevista. Vocês tiveram um prazer, assim como eu, e a honra de receber aqui no canal o Fernando, ele que é do Limite. Aqui, ó, ajuda pessoas a eliminarem seus medos e atingir seus objetivos rapidamente. Então, procure o Instagram do Fernando. Sucesso para você, para toda a família e para você que está aí do outro lado. Muito obrigado. Deixa um like, faz aquele comentário, xinga a gente, né? Xinga, se precisar xingar, desabafar, porque aí também tem isso, né? Tem essa coisa. O pessoal fica à vontade. É hater, xinga a gente que a gente te responde também. Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau. Tchau, gente.